John Miller acordou com a estranha sensação de que a terra sob seus pés não lhe pertencia mais. Não era medo, era algo mais antigo, um pressentimento que vinha do silêncio absoluto do deserto, daquele tipo de silêncio que observa de volta. Quando abriu a porta de sua nova casa, ainda com o sol apenas riscando o horizonte, ele não esperava encontrar 3 homens parados diante do alpendre. E muito menos esperava que um deles, alto, firme, com cabelos negros presos e olhar profundo como pedra molhada, dissesse, em inglês carregado de calma: "Você comprou uma terra que ainda respira." John soube naquele instante que sua vida jamais seria a mesma. O deserto do Arizona não perdoava homens indecisos. John Miller aprendera isso cedo demais. Aos 42 anos, viúvo e cansado de cidades que prometiam progresso, mas só entregavam ruído, ele decidiu investir tudo o que restava numa fazenda isolada, próxima às montanhas avermelhadas, onde o vento parecia carregar histórias mais velhas que qualquer igreja. O corretor não fizera muitas perguntas. Apenas mencionara em tom baixo que aquelas terras ficavam próximas demais da área tradicionalmente ocupada por uma tribo Apache. John assinou mesmo assim, não por desafio, mas por necessidade. A fazenda era simples, uma casa de madeira firme, um celeiro antigo, terra suficiente para gado e milho, nada luxuoso, mas sólida, silenciosa, honesta. Na primeira noite, ele dormiu como não dormia há anos. Na segunda, sonhou com olhos que o observavam da colina. Na terceira, veio a visita. O sol mal havia nascido quando John ouviu passos. Não eram apressados, nem furtivos. Eram passos de quem não precisava se esconder. Ele pegou o casaco, atravessou a sala e abriu a porta. Ali estavam 3 Apaches. Nenhuma arma visível, nenhuma hostilidade, apenas presença. O do centro era o mais velho, não em idade, mas em autoridade. Sua postura carregava o peso de decisões que não precisavam ser explicadas. "Meu nome é Takoda", disse ele. "Sou o líder do meu povo." John engoliu em seco. John Miller, dono desta fazenda. Takoda assentiu lentamente. A terra não muda de espírito quando muda de papel. O vento passou entre eles como um aviso. "Não vim tomar o que não é meu", John respondeu, medindo cada palavra. "Comprei essa terra de forma legal. Quero viver em paz." Takoda o observou por longos segundos. Então disse: "Paz não é ausência de guerra, é respeito silencioso." Foi nesse momento que John a viu. Ela estava um pouco atrás, parcialmente coberta pela sombra da varanda. Naomi. Seus cabelos negros caíam soltos pelas costas, a pele marcada pelo sol, os olhos. Aqueles olhos carregavam algo que ele não soube nomear. Não era dureza, nem doçura. Era atenção e curiosidade. Os olhos dela encontraram os dele por um breve instante e desviaram, mas o estrago já estava feito. Takoda explicou o motivo da visita. Não exigiu a terra, não ameaçou. Apenas deixou claro que aquela fazenda ficava próxima a rotas antigas, locais de memória, espaços de passagem espiritual. "Seu gado não deve cruzar o rio ao norte", disse. "E há colinas que não devem ser tocadas." John respirou fundo. "Posso respeitar isso." Takoda inclinou a cabeça. "Então talvez você seja diferente." Antes de partir, o líder apontou para Naomi. "Ela fala inglês. Se houver necessidade, será ela quem virá." Naomi não pareceu surpresa, nem satisfeita. Apenas aceitou. Quando partiram, o silêncio voltou, mas agora era diferente, mais denso. Os dias seguintes foram estranhos. John trabalhou a terra, consertou cercas, adaptou-se ao ritmo do deserto. E vez ou outra sentia olhos sobre ele vindos das colinas, não como ameaça, como vigilância. Na quinta manhã, Naomi apareceu sozinha.
John a viu se aproximar pelo caminho de terra, passos firmes, expressão neutra. Takoda pediu que eu viesse, disse ela. Seu gado se aproximou do rio. Já estou corrigindo, respondeu John. Não foi intenção, ela assentiu. O silêncio entre eles se estendeu além do necessário. Você não é como os outros, ela disse por fim. Outros quem? Homens que compram terra aqui. John sorriu de leve. Talvez porque eu não esteja tentando provar nada. Ela o encarou mais tempo dessa vez. Isso pode ser perigoso. Ou necessário. Algo mudou no ar. Não foi romance, foi reconhecimento. Com o passar das semanas, Naomi voltou outras vezes, sempre com um motivo, sempre com palavras medidas. Ela o ajudou a entender os limites invisíveis da terra. Ele ouviu, de verdade. John passou a perceber pequenos detalhes, a forma como ela observava o vento antes de falar, como tocava o chão com respeito, como evitava olhar diretamente por tempo demais. E ainda assim, havia tensão, não física, moral. Eles pertenciam a mundos que aprenderam a desconfiar um do outro, e isso tornava cada conversa carregada de significado. Certa tarde, uma tempestade se formou rápido demais. John estava longe da casa quando o céu escureceu. O cavalo se agitou. Foi Naomi quem o encontrou. Você não deveria estar aqui com esse tempo, disse ela. Acho que o deserto discorda. A chuva caiu pesada. Eles se abrigaram sob uma formação rochosa. O espaço era pequeno, próximo demais. O silêncio voltou. John sentia o coração bater forte, não por medo da tempestade, mas pela presença dela. Você confia em mim? Ele perguntou sem saber por quê. Naomi demorou a responder. Ainda não, mas não se afastou. Na manhã seguinte, Takoda voltou à fazenda, desta vez sozinho. Minha filha passou a noite fora da aldeia, disse, olhando fixamente para John. O mundo pareceu parar. Eu posso explicar. Takoda ergueu a mão. Não vim acusar, vim avisar. Ele se aproximou. Quando dois caminhos antigos começam a se cruzar, a terra cobra um preço. John sentiu o peso daquelas palavras e soube, com absoluta certeza, que aquilo não era apenas o começo de uma história. Era o início de uma escolha impossível. Takoda não entrou na casa. Permaneceu à beira do alpendre, como alguém que respeita limites, mas exige ser respeitado de volta. Naomi não costuma quebrar regras, disse ele com voz firme e baixa. Quando o faz, é porque algo a chama. John sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como poeira grossa. Nada aconteceu, disse ele rápido demais. A tempestade nos pegou longe. Só isso. Takoda o observou com atenção cirúrgica. Não buscava mentira, buscava intenção. A terra escuta mais do que os homens pensam, respondeu. E ela já percebeu sua presença. O líder se virou para partir, mas parou antes do primeiro passo. Cuidado com aquilo que você não pede, e mesmo assim recebe. Então se foi, deixando John sozinho com o silêncio e uma pergunta que não ousava formular. Naomi não apareceu nos dias seguintes. John tentou convencer a si mesmo de que aquilo era melhor assim, menos tensão, menos risco, mas o deserto parecia diferente, mais fechado. O vento vinha carregado de algo que ele não compreendia, não ameaça, mas expectativa. Na quarta noite, ele ouviu passos próximos ao celeiro. Quando saiu, encontrou Naomi à luz fraca da lua. Meu pai falou com você, disse ela sem rodeios. Sim. E o que ele disse? John hesitou. Que quando dois caminhos antigos se cruzam, a terra cobra um preço. Ela assentiu, como quem já sabia. Takoda nunca fala em metáforas à toa. O silêncio entre eles não era confortável, nem evitável. Você não deveria vir aqui, John disse com cuidado. Nem você deveria ter comprado essa terra. Eles se encararam. Nenhum dos dois recuou. Por que continua vindo? Ele perguntou.
Naomi respirou fundo antes de responder. Porque você escuta. John franziu a testa. Muitos dizem isso. Poucos fazem. Ela se aproximou um passo. Você mudou o curso do seu gado, não tocou as colinas, não fez perguntas desnecessárias. Isso se chama respeito. Entre meu povo, ela disse. Isso se chama honra. A palavra pairou no ar. Honra. Para John, era um valor aprendido com o pai. Um homem duro que acreditava que promessas valiam mais que dinheiro. Para Naomi, era algo ancestral. Duas raízes diferentes. O mesmo significado. Com o tempo, a presença dela passou a ser constante, embora discreta. Naomi aparecia para avisar sobre mudanças no clima, movimentos de animais, cuidados com a terra. Sempre havia um motivo. E sempre havia algo não dito. John aprendeu a reconhecer o som dos passos dela antes mesmo de vê-la. Aprendeu também o que não perguntar. Nunca falou sobre a mãe dela. Nunca perguntou por que ela não era casada. Nunca mencionou o que sentia quando ela se afastava. E Naomi, por sua vez, nunca falou sobre o passado dele. Mas havia algo nos olhos dela quando o observava trabalhar. Como se enxergasse não o homem que ele era, mas o homem que ele tentava ser. Certa tarde, enquanto consertavam juntos uma cerca próxima ao limite acordado, Naomi parou de repente. Aqui, disse. Não ultrapasse. Parece só mais um pedaço de terra. Ela ajoelhou-se e tocou o chão com os dedos. Aqui passam histórias. John não riu. Então eu paro aqui. Ela o olhou com surpresa genuína. Você não quer saber por quê? Algumas coisas não precisam de explicação para serem respeitadas. O olhar dela se suavizou. Apenas um pouco. Você confunde meu espírito, disse, quase num sussurro. Não é minha intenção. Mesmo assim, acontece. Naquela noite, John não conseguiu dormir. Pensava em Naomi, no peso que ela carregava, no risco que ambos corriam. Ele sabia o que o mundo fazia com histórias como a deles, e sabia que se cruzasse certas linhas, não haveria retorno. Na manhã seguinte decidiu falar. Quando Naomi chegou, ele foi direto. Se minha presença está causando problemas, eu posso ir embora. Ela o encarou surpresa. Você venderia a fazenda? Se isso evitar conflito? Ela demorou a responder. Você não entende, disse por fim. Não é você que cria o conflito, é o que cresce entre nós. O coração de John apertou. Então me diga o que fazer. Naomi deu um passo para trás. Não cruzar o que já começou a se cruzar. Takoda observava tudo, não com raiva, com cautela. Ele via a mudança na filha. Via também a firmeza incomum daquele homem branco. Em uma noite de conselho, os mais velhos falaram sobre equilíbrio, sobre a terra, sobre espíritos inquietos. Takoda ouviu em silêncio. Depois disse: às vezes, o teste não é impedir o rio de correr. É garantir que ele não destrua as margens. Alguns entenderam, outros não. Mas ninguém o desafiou. O ponto de ruptura veio de forma inesperada. Um cavalo da tribo se feriu gravemente ao se enroscar em arame antigo, deixado ali muito antes de John comprar a terra. Naomi correu até a fazenda desesperada. Ele vai morrer se não ajudarmos agora. John não hesitou. Trabalharam juntos por horas. Silêncio, sangue, concentração. Quando tudo terminou, o cavalo respirava, fraco, mas vivo. Naomi estava coberta de poeira e lágrimas contidas. Foi ali, sem palavras, sem toque, que algo se revelou. Eles se olharam, próximos demais, cansados demais para fingir. Isso não pode continuar, ela disse. Eu sei. Mas nenhum dos dois se afastou. Na manhã seguinte, Takoda chamou John até o limite da terra. Meu povo percebeu, disse ele, e a terra também. John manteve o olhar firme. Não quero causar divisão. Takoda assentiu lentamente. Então prepare-se para escolher. Escolher o quê? O líder Apache respirou fundo.
entre permanecer homem ou se tornar parte de algo maior do que você. O vento soprou forte, e John soube que a próxima decisão não seria apenas dele. John Miller passou a noite inteira acordado. A frase de Takoda não saía de sua mente. Tornar-se parte de algo maior do que você. Para um homem branco, criado entre cercas, títulos de posse e fronteiras bem traçadas, aquilo soava perigoso. Não por medo dos apaches, mas pelo que significava abrir mão de algo que sempre lhe ensinaram a defender, a própria individualidade. Quando o sol nasceu, ele já havia tomado uma decisão. Não sabia se era a certa, mas sabia que era honesta. Ele foi até a aldeia, não a cavalo, não armado, não anunciado. Foi a pé. Cada passo parecia observado, não por olhos visíveis, mas pela própria terra. Quando chegou ao limite simbólico da aldeia, parou e aguardou. Não chamou ninguém. Esperou. Minutos depois, Takoda apareceu. Você cruzou um limite, disse o líder. Eu sei. Por vontade própria. Sim, Takoda o avaliou em silêncio. Por quê? John respirou fundo. Porque não posso fingir que nada está acontecendo. Nem com sua filha, nem com a terra, nem comigo. O vento passou entre eles. Palavras não são decisões, disse Takoda. Então estou aqui para decidir. John foi convidado a sentar, não como hóspede, como alguém sob observação. Os anciãos se reuniram. Nenhuma hostilidade, nenhuma aprovação. Apenas escuta. Takoda falou por último. Minha filha carrega o peso do equilíbrio, disse. Você carrega o peso da escolha. John assentiu. Não quero tirar Naomi do povo dela. Um murmúrio percorreu o círculo. Nem poderia, respondeu Takoda. Ela não pertence a ninguém. John continuou. Mas também não posso fingir que o que sinto não existe. Silêncio. E o que você sente? Ele pensou antes de responder. Respeito, admiração e algo que cresce mesmo quando tento impedir. Takoda fechou os olhos por um instante. Isso é o que mais destruiu homens antes de você. Naomi observava à distância. Ela sabia o que estava em jogo. Não era apenas o coração. Era o lugar dela no mundo. Se John recuasse, ela seguiria seu caminho, com dor, mas com honra. Se ele avançasse, o custo não seria pequeno. Quando Takoda chamou por ela, Naomi se aproximou com postura firme. Você entende o que esse homem faz ao vir até aqui? Perguntou o pai. Sim, e aceita o peso disso? Ela não respondeu de imediato. Olhou para John, depois para o chão. Aceito o que a terra decidir, disse por fim. John sentiu o peito apertar. A decisão do conselho foi simples e dura. Não proibiram, não autorizaram, deram tempo. O tempo revela intenção, disse um dos mais velhos. Takoda traduziu com clareza. Se você permanecer sem exigir, sem tomar, sem apressar, a terra falará. John aceitou, não como vitória, como prova. As semanas seguintes foram as mais difíceis. John e Naomi passaram a se ver menos. Quando se viam havia distância, não por frieza, por cuidado. Cada gesto agora tinha peso político, espiritual, histórico. E ainda assim, algo resistia. Um olhar mais longo, um silêncio compartilhado, uma presença que não se dissipava. Certa noite, Naomi apareceu na fazenda após o pôr do sol. Não deveria vir, disse John. Nem você deveria sentir o que sente. Ela se aproximou apenas o suficiente para que ele sentisse o calor dela. Você vai desistir? Perguntou. John fechou os olhos. Não sei como desistir de algo que ainda não toquei. Ela sorriu, triste. Isso é o que mais assusta meu pai. Takoda também enfrentava seu próprio conflito. Como líder, precisava proteger o equilíbrio. Como pai, precisava proteger a filha. E como homem, reconhecia algo em John que não podia negar. Ele chamou Naomi certa manhã. Se você continuar nesse caminho, disse ele, terá de caminhar entre dois mundos.
Eu já caminho, e isso cansa a alma, ela assentiu. Mas a quebra. Takoda respirou fundo. Você ama esse homem? A pergunta ficou suspensa no ar. Ainda não, respondeu Naomi. Mas posso vir a amar. Takoda fechou os olhos. Isso era pior. O ponto de virada veio silencioso. Uma criança da tribo adoeceu gravemente. Febre alta, respiração curta. Naomi correu até a fazenda. Você já viu isso antes, disse ela, aflita. Sua esposa... A palavra ainda doía, mas John não hesitou. Tenho ervas, conhecimento antigo. Não é Apache, mas ajuda. Ele foi, não como fazendeiro, como homem. Passou a noite cuidando da criança, sob o olhar atento dos anciãos. Quando a febre cedeu, ninguém comemorou, mas algo mudou. Na manhã seguinte, Takoda falou com John a sós. Você salvou uma vida, disse, sem pedir nada. Não fiz pensando nisso. Eu sei. Takoda o encarou profundamente. A terra começou a responder. John sentiu o peso daquelas palavras. O que isso significa? Que o tempo está acabando. Naquela noite, Naomi foi até John, não como mensageira, não como filha do líder, como mulher. Meu pai vai decidir, disse ela. E não haverá meio termo. John segurou o olhar dela. E você? Ela respirou fundo. Se ele disser não, eu fico. Se ele disser sim, minha vida nunca mais será a mesma. O silêncio entre eles era denso demais para ser quebrado. Naomi! John começou. Ela ergueu a mão. Não diga nada. Ela se virou para partir, mas parou. Amanhã, ao amanhecer, a terra falará. E foi embora. John ficou ali, sozinho, sabendo que o amanhecer seguinte decidiria não apenas um amor, mas a quem ele realmente pertencia. O amanhecer chegou sem pressa. O céu se tingiu de tons pálidos e o deserto respirou fundo, como se soubesse que algo antigo estava prestes a se cumprir. John Miller não dormiu. Ficou sentado no alpendre, observando a linha do horizonte, esperando por um sinal que não sabia reconhecer, mas que saberia aceitar. Quando os primeiros membros da tribo apareceram, não vieram em formação. Não vieram armados, vieram em silêncio. Takoda vinha à frente. Naomi não estava com ele. O coração de John apertou. O conselho se reuniu no limite da terra, nem dentro da fazenda, nem dentro da aldeia. Entre. Takoda falou primeiro. Esta terra foi pisada por nossos antepassados, muito antes de receber um nome em papel. John assentiu. Mas também foi cuidada por você, continuou o líder. Sem violência, sem desrespeito. Os anciãos ouviram, o vento passou. Hoje a terra responde, disse Takoda. E ela não escolhe por palavras, escolhe por permanência. Um dos mais velhos se aproximou. Você permaneceu, disse ele, sem tomar o que não lhe foi dado. Outro completou, e ajudou quando não era obrigado. Takoda respirou fundo. Portanto, a decisão não é expulsar, nem absorver. John franziu a testa. Então qual é? Takoda o encarou com firmeza. É permitir. John sentiu o chão sob seus pés parecer mais sólido. Permitir o quê? Takoda fez um gesto. Naomi surgiu. Caminhava com passos firmes, expressão serena, mas os olhos carregavam tempestade. Permitir que dois caminhos caminhem lado a lado, disse Takoda, sem se misturar por obrigação, sem se separar por medo. John entendeu. Não era casamento, não era posse, não era fusão de mundos, era reconhecimento. Minha filha continuará Apache, disse Takoda, e você continuará sendo quem é. Ele deu um passo à frente. Mas o que existir entre vocês não será proibido, nem celebrado, será respeitado. Naomi parou diante de John. Você aceita isso? Perguntou o pai. John não hesitou. Aceito. Takoda virou-se para a filha. E você? Ela olhou para John uma última vez antes de responder.
Aceito caminhar sem correntes. O vento soprou forte. A terra havia falado. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Nada mudou por fora. A fazenda continuava sendo fazenda. A aldeia continuava sendo aldeia. Mas algo havia se assentado. John e Naomi passaram a se encontrar sem urgência, sem segredo, sem promessa além do presente. Eles caminhavam pela terra neutra, conversavam sobre o clima, sobre histórias antigas, sobre perdas que não precisavam ser detalhadas, e lentamente a tensão virou intimidade. Numa tarde de céu aberto, sentaram-se à sombra de uma árvore solitária. "Você não pediu que eu ficasse", disse Naomi. "Não tinha esse direito." Ela sorriu. "Isso foi o que me fez ficar." O silêncio entre eles não era mais pesado, era confortável. John a observou. "Eu nunca vou entender tudo do seu mundo. Nem eu do seu." "Isso te assusta?" Ela pensou por um instante. "Não, me mantém inteira." Ele assentiu. "A mim também." Takoda observava de longe, não com desconfiança, com aceitação cuidadosa. Ele via a filha sorrir de um jeito novo, não livre de peso, mas consciente dele, e via em John algo raro, um homem que não tentou dobrar o mundo para caber em si. Certa noite, Takoda foi até a fazenda. Sentou-se com John sem cerimônia. "Você sabe que isso não será fácil", disse. "Sei. Haverá olhares, julgamentos, silêncios. Estou preparado." Takoda assentiu. "Então você é mais forte do que parece." O primeiro toque aconteceu sem anúncio, sem drama, sem pressa. Foi apenas uma mão encontrando a outra enquanto caminhavam. Naomi não se afastou, John também não. Foi simples e, por isso mesmo, profundo. Não havia promessa de eternidade, havia escolha diária. Com o passar dos meses, a terra respondeu de outras formas. A colheita veio farta. Os animais prosperaram. O clima foi generoso. Os mais velhos notaram. Não atribuíram a sorte, atribuíram a equilíbrio. Certa manhã, Naomi levou John até uma colina que ele nunca havia pisado. "Aqui", disse ela, "é onde as histórias descansam." John parou antes de avançar. "Posso?" Ela assentiu. "Agora pode." Eles ficaram ali, em silêncio. "O que acontece daqui para frente?" ele perguntou. Naomi entrelaçou os dedos nos dele. "O que sempre acontece quando a terra aceita. Vivemos." Anos depois, quem passava pela região falava de um fazendeiro respeitado e de uma mulher apache de espírito firme que caminhava entre dois mundos sem perder o próprio nome. Não eram lenda, não era um escândalo, era um exemplo. A terra permaneceu inteira. E dois caminhos antigos aprenderam finalmente a caminhar lado a lado.